Fala pessoal, tudo bem? Carmine falando. Se você não me conhece, eu ensino as pessoas a aprenderem a ganhar dinheiro de forma segura no mercado financeiro, gastando pouco tempo e descomplicando tudo em relação a opções, ações e até mesmo sobre renda fixa. Olha, o que eu quero falar para você hoje é uma característica das opções em relação ao movimento na taxa básica de juros da nossa economia. Então fica comigo nesse vídeo para você entender um pouco mais disso e como que isso afeta nos seus investimentos e nas suas opções, nas suas estratégias. E se você ainda não ativou o sininho, se você ainda não se inscreveu, eu quero te convidar para você já se inscrever logo, já ativa o sininho, porque assim você vai receber todos os dias, quando eu postar um novo vídeo, você vai ser avisado, você vai lembrar de estudar e vai poder colocar em prática esses conhecimentos. Mas já vamos para o conteúdo de hoje. Existe uma propriedade da opção? Na verdade, existem algumas propriedades das opções que elas podem ser medidas, né? Numericamente mesmo, fazendo conta, aplicação de fórmula, equação, e a gente consegue entender como que a opção vai se comportar se houver uma mudança naqueles parâmetros. Então, para o cálculo do preço de uma opção, entram algumas coisas que são importantes, como, por exemplo, o preço da ação que ela está relacionada, o preço de exercício da opção, o prazo de vencimento, a volatilidade da ação e a taxa de juros básica da nossa economia. No caso aqui no Brasil é a Selic. Essa taxa ela também é chamada de taxa livre de risco. Então, essa taxa ela determina, em geral, né, todos os produtos de renda fixa, eles vão derivar dessa taxa. Então, se a taxa é 3,75, a tendência é que os produtos de renda fixa vão render, né, ao ano próximo dessa taxa. Aí, o CDB e os outros produtos que são de rendimento anual, por exemplo. Agora, se você olhar para produtos de renda fixa com prazo maior, por exemplo, 3, 5 anos, eles vão estar relacionados às taxas de juros lá para frente, ou seja, você tem que olhar para a curva de juros. Mas o que isso tem a ver com as opções? Olha, nas opções, esse cálculo, toda vez que você vai colocar dinheiro no mercado, né, seja para pegar ou para emprestar, sempre entra no cálculo os juros, né? Ninguém troca dinheiro, ninguém pega dinheiro emprestado ou, né, empresta dinheiro em troca de nada, isso não existe. Então as pessoas fazem isso em troca de juros. E esses juros ele está embutido no preço das opções. Então existem algumas letras, né, chamadas gregas, que elas são a definição dessa sensibilidade das opções a essas mudanças. Mudança no preço da ação, mudança no prazo de vencimento, mudança na volatilidade e mudança na taxa de juros. E recentemente o Banco Central ele vem numa política, né, de corte de juros, né, até para incentivar um pouco mais a economia de mercado, né, a bolsa de valores. Não, na verdade não a bolsa, mas a economia real mesmo, né, incentivar mais entrada de liquidez, né, dinheiro na economia real. Então o Banco Central vem cortando juros e nós estávamos a 3,75% ao ano, ele fez um corte até acima do esperado, o mercado estava precificando, ou seja, o mercado estava esperando um corte de 0,5%, né, 0,50%, e o Banco Central cortou 0,75%. E aí eu te pergunto, o que isso mudou? Qual foi o impacto direto no preço das opções? Se você estava posicionado na estratégia ou não, se você ia entrar e agora não sabe se entra. Pois é, matematicamente, com os dados disponíveis nesse momento, né, o preço da ação, a volatilidade, o prazo, né, para o exercício dessas opções, o impacto foi de 1 centavo. Pois é, não mudou praticamente nada. Por que isso? Porque as opções em geral que nós operamos são opções curtas, né, com uma validade de 30, sei lá, 60 dias, quando muito uma validade de 1 ano ou 2 anos. Essas de 1 ano e 2 anos, elas até têm um impacto maior. Porém, no caso particular aqui do mercado de opções, né, no Brasil, normalmente
essas opções com prazo tão longo, de 1 a 2 anos, elas são tão pouco negociadas que, em geral, elas já estão com o preço muito abaixo do que deveriam estar, né? O preço muito abaixo do preço justo, o preço teórico, calculado pelo Black-Scholes, que é um modelo mais usado de precificação de opções. O que é Black-Scholes? É pegar todos esses dados que eu falei, jogar numa fórmula e isso vai sair um resultado para você entender o preço justo de uma opção. Então, deveria ter um impacto real maior nessas opções de longo prazo, de 1 ano, de 2 anos. Mas como elas já são tão subprecificadas, tão precificadas abaixo do que deveriam estar, porque pouca gente negocia, então acaba não tendo também impacto onde deveria ter. Agora sim, uma mudança na taxa de juros impacta em outras coisas no mercado. Impacta na curva de juros futuros, né, nos contratos de DI, que são os juros futuros. Impacta nos seus investimentos, né, de longo prazo, se você tem títulos de renda fixa de 2, 3, 5 ou 10 anos, isso vai impactar, vai provocar uma inclinação na curva e pode mudar o valor de face do seu investimento. O que é o valor de face? Aquele valor que você pagou. E às vezes são investimentos que você não pode resgatar antecipado. Se você for resgatar, você vai perder um deságio. Então, mudanças na taxa de juros podem ser benéficas para esses investimentos de longo prazo, ou seja, aumentar o valor nominal dele, ou podem ser ruins, pode ter um impacto negativo e diminuir o valor dele. Agora, para opções, eu diria, né, assim, com segurança, que não tem muito impacto. A gente não precisa se preocupar muito e com o impacto de um corte, né, de juros no preço real de uma opção. Como eu disse, o impacto foi de 1%, guardados os outros dados, né, o preço da ação, a volatilidade. Então foi em torno de 1 centavo, né, 1%, 1 centavo. Então 1 centavo é bem pouquinho, na verdade não faz muita diferença. As outras propriedades sim têm uma relevância muito maior, um impacto muito maior, e é muito importante que você conheça, pelo menos que você tenha noção, que você entenda que outras propriedades são essas, né, como o delta, o vega, que tem a ver com a volatilidade, o delta, que tem a ver com o deslocamento do preço da ação, né, quando o preço da ação muda, quantos centavos a opção vai mudar. Essas sim são importantes e é importante que você conheça. Mas o ROA, que tem uma relação de quantos centavos vai mudar no preço da opção, se mudar um corte, por exemplo, de 1 ponto percentual na taxa de juros, né? Então não faz tanta diferença assim, o impacto real foi de 1 centavo. Então, para outros mercados, né, mais desenvolvidos, com mais liquidez, por exemplo, o mercado de opções americanas, né, as ações americanas, tem muita liquidez lá, tem opções inclusive com vencimento semanal, e é muito comum você montar estratégias, operações estruturadas com opções de 3, 6, 9 meses de validade. E aí sim tem um impacto, porque lá tem liquidez, e aí essas opções elas são operadas, elas são negociadas no dia a dia muito próximo do valor justo. Então aí, como tem mais prazo tem mais incidência de juros, porque tem mais dias que aquela taxa de juros vai entrar no preço da opção. Aí, logicamente, se você corta aqui na frente, a inclinação lá vai ser maior na ponta porque tem mais prazo. Então, para a gente aqui, para a nossa realidade de pessoa física, de investidor pequeno, não precisa se preocupar com isso, que realmente não faz muita diferença. Então, se você quer saber mais sobre isso, eu tenho um curso básico que te ensina algumas coisas sobre isso e, mais importante, ele te pega ali do zero e te coloca na prática para você aprender o básico que você precisa para começar e conseguir fazer uma estratégia que é muito legal, que é uma estratégia baseada em calendário, uma estratégia que tem um potencial de te dar um lucro aí de 20%, 50% e com um risco limitado, que você vai aprender também como gerenciar esse risco. Esse curso é gratuito e é online, então não tem desculpa para você não fazer. O link de inscrição está aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só você ir lá, colocar o seu e-mail e você já recebe o seu login e senha para começar a estudar e aprender um pouco mais. Depois você vem aqui no canal e continua assistindo os conteúdos para você complementar o seu estudo. Eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu mando áudio,
mando fotos com imagens de estruturas, mando estudos e lá é um canal mais direto, eu coloco o conteúdo mais direto, mais objetivo. Se você quiser, eu recomendo que você também entre para o canal do Telegram, assim você cerca todas as pontas e consegue consumir do conteúdo que eu estou produzindo aí de graça para vocês em todos os caminhos possíveis e a gente vai ficando cada vez mais forte e você vai entendendo cada vez mais sobre operações de renda segura. Um grande abraço, não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e principalmente compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, assim você vai estar espalhando esse conhecimento e vai estar também ajudando no crescimento aqui do canal. Um grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.